Há muito tempo, em uma terra chamada Judá, vivia um homem chamado Isaías. Ele nasceu em uma época complicada, quando o povo de Deus estava dividido em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. No primeiro capítulo do livro de Isaías, no versículo 1, lemos sobre o tempo em que ele viveu. A visão concernente a Judá e Jerusalém que viu Isaías, filho de Amós, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Naquele tempo, as coisas estavam mudando rapidamente e o povo enfrentava muitos desafios. Isaías cresceu na cidade de Jerusalém, um lugar muito importante para o povo de Deus. Desde jovem, aprendeu sobre Deus e as leis que ele havia dado ao povo. Isaías observava tudo ao seu redor, vendo como as pessoas viviam e se tratavam. Percebia que nem todos seguiam os caminhos de Deus, e isso o preocupava profundamente. Quando Isaías era jovem, o rei Uzias governava Judá. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruía no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Por causa disso, o país estava indo bem, o povo tinha comida, o exército era forte e estavam construindo muitas coisas novas. Isaías viu tudo isso acontecendo ao seu redor. Percebeu como as cidades estavam crescendo e como os soldados se treinavam para proteger o país. Parecia que tudo estava melhorando e o povo estava feliz. Mas Isaías também percebeu que nem tudo estava perfeito e havia problemas ocultos por trás dessa prosperidade. Mesmo com toda essa riqueza, Isaías começou a perceber injustiças. Algumas pessoas estavam ficando muito ricas, enquanto outras estavam empobrecendo. No capítulo 5 do livro de Isaías, versículo 8, vemos como ele falaria mais tarde sobre isso. Ai dos que acrescentam casa a casa e unem campo a campo, até que não haja mais espaço, e fiquem sozinhos na terra. Isaías sabia que isso não era justo e que Deus não gostava dessa situação. Além disso, muitas pessoas estavam começando a adorar deuses falsos, esquecendo-se do verdadeiro Deus que havia libertado seus antepassados do Egito. Isaías ficou triste ao ver essas coisas acontecendo e sabia que um dia teria que se pronunciar contra essas questões. Enquanto isso, o mundo ao redor de Judá estava se tornando perigoso. Um país chamado Assíria estava ficando muito forte e ameaçava atacar Israel, o reino vizinho ao norte. As pessoas em Judá estavam preocupadas, perguntando-se se seriam os próximos. Alguns queriam fazer alianças com outros países para se proteger. Mais tarde, no capítulo 31, versículo 1 do livro de Isaías, ele falaria sobre esse problema. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que se apoiam na multidão de seus carros e na força dos seus cavaleiros. Isaías sabia que o povo deveria confiar em Deus, não em alianças com outras nações. Ele viu que as pessoas estavam buscando segurança nos lugares errados, e isso o preocupava profundamente. Um dia, algo incrível aconteceu com Isaías. No capítulo 6 do livro de Isaías, versículo 1, lemos: No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Isaías estava no templo, o lugar especial onde o povo adorava a Deus. De repente, ele teve uma visão impressionante. Ele viu Deus sentado em um trono alto e majestoso. Era algo tão grandioso que Isaías mal podia acreditar no que estava vendo. O templo parecia estar cheio da presença de Deus. Essa visão mudaria a vida de Isaías para sempre e marcaria o início de sua missão como profeta de Deus. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 6, Isaías descreve o que viu ao redor do trono de Deus. Acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins eram como anjos, seres celestiais que serviam a Deus. Suas vozes eram tão poderosas que faziam o templo tremer.
Isaías ficou tanto aterrorizado quanto maravilhado ao mesmo tempo. Ele nunca tinha visto nada tão incrível em sua vida. A santidade e grandeza de Deus eram avassaladoras, mais do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Mas então Isaías percebeu algo que o preocupou profundamente. Ele se deu conta de que era um homem pecador, vivendo entre um povo pecador. Como poderia estar na presença de um Deus tão santo? No versículo 5 do capítulo 6, vemos como ele reagiu. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías achava que seria destruído por causa de seus pecados. Ele sabia que não merecia estar na presença de Deus. Esse momento de reconhecimento dos próprios pecados e dos pecados do povo foi crucial para a missão que Deus tinha para ele. Mas Deus não queria destruir Isaías. Em vez disso, ele queria purificá-lo e usá-lo para uma tarefa especial. Nos versículos 6 e 7 do capítulo 6, lemos: Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, dizendo: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua impiedade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Isso deve ter sido doloroso, mas era um símbolo importante. Deus estava mostrando a Isaías que ele podia purificar até os pecados mais profundos. Naquele momento, Isaías se sentiu limpo. Seus pecados foram perdoados e ele estava pronto para servir a Deus. Então, algo incrível aconteceu. Isaías ouviu a voz de Deus. No versículo 8 do capítulo 6, Deus perguntou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era como se Deus estivesse procurando alguém para ser seu mensageiro, alguém para falar ao povo em seu nome. Isaías não hesitou. Imediatamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava pronto para fazer o que Deus pedisse, não importando quão difícil fosse a tarefa. Isaías queria servir ao Deus que acabara de ver e que o havia perdoado. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após essa experiência incrível. Deus então deu a Isaías uma tarefa difícil. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 6, ele disse: Vai e diz a este povo: Ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem o coração entenda, e se convertam e sejam sarados. Isso significava que Isaías deveria ir e falar ao povo, mas Deus o advertiu de que muitos não ouviriam a mensagem. O povo ouviria, mas não entenderia. Veria, mas não perceberia. Isso parecia desanimador, mas Deus queria que Isaías continuasse falando, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Era uma missão que exigiria muita coragem e perseverança de Isaías. Isaías ficou preocupado com essa mensagem difícil e perguntou a Deus quanto tempo isso duraria. No versículo 11 do capítulo 6, lemos sua pergunta: Até quando, Senhor? Ele queria saber por quanto tempo o povo permaneceria cego e surdo à mensagem de Deus. A resposta de Deus mostrou que tempos difíceis estavam por vir. Ele falou de cidades que ficariam vazias e casas sem habitantes. Isso significava que um tempo de julgamento e dificuldades estava chegando para o povo. Mas mesmo nessa mensagem dura, havia uma centelha de esperança. No versículo 13 do capítulo 6, Deus deu uma mensagem de esperança para Isaías compartilhar. E se ainda restar um décimo nela, ele tornará a ser destruído. Porém, como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derribados fica o tronco, assim será a sua semente. O santo sêmen será o seu tronco. Isso significava que, embora tempos difíceis estivessem chegando, Deus não abandonaria completamente seu povo. Sempre haveria um remanescente fiel que sobreviveria. Deus tinha um plano para seu povo, e esse plano incluía um futuro de esperança e restauração.
A partir daquele dia, Isaías começou sua jornada como profeta de Deus. Ele falaria com reis, sacerdotes e pessoas comuns. Às vezes, sua mensagem seria de salvação e, em outros momentos, seria de julgamento. Mas em todos os momentos, Isaías falava com coragem e fé. Ele sabia que estava fazendo o trabalho de Deus. Ao longo de sua vida, Isaías viu muitos eventos importantes acontecerem. Ele viu o Império Assírio crescer mais forte, mas também viu o poder de Deus agir de maneira surpreendente para proteger o povo de Judá. Ele viu o rei Ezequias orar a Deus em momentos de grande perigo, e como Deus respondeu com um milagre. Isaías também teve visões do futuro, visões que falavam sobre um Messias que viria para salvar o povo de Deus. Ele profetizou sobre a vinda de Jesus, o Salvador, que traria libertação e paz para o mundo. Isaías é conhecido por ser um dos profetas mais importantes e influentes da Bíblia. Suas palavras continuam a inspirar pessoas até hoje. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, e a acreditar que Deus tem um plano de salvação para todos aqueles que o buscam com um coração sincero. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus nos abençoe.